Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. Depois de um longo inverno aí, nós estamos voltando nas nossas atividades. Queria pedir desculpas a vocês por ter ficado tanto tempo ausente, mas o escritório, felizmente, está sendo muito demandado, muitos clientes para a gente resolver problemas, às vezes problemas urgentes, né? Então, muitas vezes não tem como realmente a gente gravar vídeo, porque a prioridade, evidentemente, são dos clientes no escritório, são das atividades acadêmicas na UFMG, mas sempre que tiver um tempinho, ou quando nós tivermos um caso como este agora no STF, sob a prisão em segunda instância, a gente volta a gravar vídeos aí para tratar desses assuntos tão importantes aí para o Brasil. Bom, o tema de hoje, obviamente, não podia ser outro senão essa questão aí que o STF decidiu sobre a prisão com base em condenação de segunda instância. O STF, por 6-5, decidiu que é inconstitucional prender o sujeito por conta única e exclusivamente de uma condenação em segunda instância. Algumas coisas precisam ficar bastante claras nesse momento. Primeiro, eu não estou aqui discutindo o caso Lula especificamente. Eu estou discutindo inicialmente uma questão que é uma questão jurídica, uma questão constitucional e uma questão que vai afetar um número de pessoas infinitamente maior, um número de réus, um número de condenados infinitamente maior do que o Lula. Então, nós temos que imaginar o seguinte: se a Constituição diz com toda clareza, e isso aí está lá escrito para quem quiser ler, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e todo mundo sabe perfeitamente bem que uma decisão de segunda instância não transitar em julgado, não, por definição não transitou em julgado. Se ela cabe recurso, se há um recurso no STJ ou se há um recurso no STF, ela não transitou em julgado, né? Então, para a gente prender alguém com base numa decisão de segunda instância, com base única e exclusivamente nessa decisão de segunda instância, dessa condenação de segunda instância, o que nós estaríamos fazendo, basicamente, era aceitando que nós estamos prendendo um sujeito, mesmo que a Constituição presuma ele inocente. Então, não faria muito sentido, não faria muita lógica nós admitirmos a prisão de alguém que se sabe, ou pelo menos que se presume inocente. Isso foi uma opção política do legislador constituinte de dizer que todos nós temos a presunção de inocência, né? Somente o trânsito em julgado, somente aquela decisão da qual não se cabe mais recurso para nenhuma instância, poderia então justificar o indivíduo ser considerado culpado. E, portanto, você vai mandar prender se ele for culpado. Salvo, evidentemente, nos casos de prisão processual. Né? É bom que fique claro, isso foi muito alardeado aí por alguns setores da mídia e nesses grupos de WhatsApp, né? Esse pessoal mais sensacionalista aí, dizendo que eventualmente muitos presos seriam colocados na rua, muitos criminosos perigosos seriam colocados na rua por conta dessa decisão do STF. Não é bem assim, porque nós temos também as chamadas prisões processuais, da qual a mais famosa é a prisão preventiva, em que você mantém o sujeito preso, mesmo presumindo que ele é inocente, mas você mantém ele preso porque, eventualmente, ele pode representar um risco aí às testemunhas, que ele pode apresentar um risco à ordem pública. Então, que são conceitos contestáveis do ponto de vista técnico, mas que, né, na prática, acabam servindo para manter criminosos, digamos assim, violentos, fora das ruas aí. Então, ainda que sejam tecnicamente um conceito duvidoso, o fato é, para esses criminosos considerados violentos, para esses criminosos que podem eventualmente praticar crimes violentos, existe a prisão preventiva. Se há realmente uma suspeita, um risco de que eles possam causar novos crimes ou crimes graves aí, eles vão estar presos preventivamente, que é uma prisão processual, não é? Porém, se você entende que ele não representa um risco real, né? E que ele pode perfeitamente aguardar o julgamento dele solto, por que não esperar o julgamento antes de prendê-lo? Por que não esperarmos, aguardarmos tranquilamente que esse indivíduo seja julgado, condenado, e aí sim ele possa cumprir a pena dele, né? Então, realmente, essa pressa em querer condenar me parece um grave equívoco e me parece completamente contrária ao atual texto da Constituição da República, que diz
que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Claro que você vai me falar assim, mas então vamos mudar a Constituição, né? Vamos tirar isso de lá. O problema é que a Constituição da República, o problema, ou depende do ponto de vista, o problema ou a garantia é que a Constituição da República diz que algumas cláusulas nela, as cláusulas que garantem direitos fundamentais, entre outras, entre algumas outras, vamos colocar assim, não podem ser modificadas por emenda constitucional. E você retirar essa presunção de inocência da Constituição, em princípio, seria impossível. Eu, particularmente, vejo como impossível de ser retirado da Constituição. Claro que vai cair na mão do STF e um Supremo Tribunal que decide muitos casos por 6-5 não nos traz, digamos assim, a mínima previsibilidade, a mínima segurança jurídica, né? Pode decidir em basicamente qualquer coisa. De todo modo, em princípio, eu particularmente entendo que ela não pode ser alterada, né? Então, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se isso é uma garantia fundamental, se isso é um direito fundamental de que todos nós temos, o Congresso Nacional não poderia mudá-lo por uma emenda constitucional. Dito isso, vamos falar então que seria possível aí para as pessoas que acham que esta lei não deveria ser assim, que esse dispositivo constitucional não deveria ser assim, o que poderia ser feito para mudar isso? O senador Rodrigo Pacheco, aqui de Minas Gerais, ele fez um projeto de lei, uma proposta de emenda constitucional, que prevê que ele vai acabar com o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Com isso, basicamente, o que ele estaria fazendo? Se você acaba com o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, nós teríamos o trânsito em julgado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, o que anteciparia, portanto, o trânsito em julgado e, portanto, a prisão, que é a pressa que muitas pessoas têm aí nessa execução, quanto antes da prisão. Então, é uma proposta, ao meu ver, polêmica, no mínimo, porque ela exclui do Supremo Tribunal Federal a competência para julgar recursos criminais, quase que de uma forma geral. Claro que ainda nós teremos as ações diretas de inconstitucionalidade, nós teremos o controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal, porém o recurso extraordinário, o famoso recurso extraordinário, estaria então proibido aí em matéria criminal. O que me parece mais polêmico ainda é que ele não excluiu as questões cíveis. Eu, particularmente, sou um entusiasta da ideia de um Supremo Tribunal como Suprema Corte, para decidir controle de constitucionalidade concentrado. Um Supremo Tribunal mais reduzido mesmo em termos de ações, em termos de processos que tramitam na Corte, para ficar simplesmente para julgar causas de grande repercussão, causas efetivamente que vão afetar o Brasil inteiro, causas que vão discutir constitucionalidade, que podem impactar aí várias centenas, dezenas de pessoas aí. E não deixar o Supremo como é hoje, que vai discutindo ali controle difuso de constitucionalidade, controle ali de cada caso, né, de constitucionalidade. Porém, me parece inadequado permitir o recurso extraordinário em matéria civil e não permitir em criminal. Sendo que o civil, quer dizer, nós vamos continuar atolando o Supremo Tribunal Federal de processos na matéria civil e no criminal não, vai ficar um negócio muito incoerente, né? Então, para mim, essa proposta de emenda constitucional ela é bastante incoerente, porque o direito penal, como trata da liberdade humana, ele deve ter resguardado o máximo de garantias. Então não faz sentido você permitir que nós cheguemos ao STF para discutir questão patrimonial, que é uma questão civil, vai discutir basicamente patrimônio, e não permitir que se chegue ao STF com um recurso extraordinário para se discutir liberdade humana, né? Então eu particularmente achei um meio termo muito infeliz aí nessa proposta de emenda constitucional. Claro que se a proposta for transformar o STF de fato numa Suprema Corte com controle concentrado de constitucionalidade para decidir os grandes casos nacionais e deixar como última instância para todos os casos, criminal, civil, etc., o STJ, me parece que é uma ideia que a gente tem que discutir muito bem e soa, a princípio, interessante para mim. Eu acho que deixar o STF para discutir questões em controle constitucional
concentrado, seria mais interessante, mais prático. Porém, não é essa a proposta. A proposta é acabar com recurso extraordinário só para a matéria penal. Isso aí eu sou contra. Acho que não faz sentido você permitir chegar ao STF em matéria civil e não chegar à matéria criminal, que trata da liberdade humana. Bom, finalmente temos que falar do Lula, porque hoje no país todas as questões jurídicas parecem gravitar em torno do Lula e da Lava Jato. Né? Não se pode discutir uma questão do ponto de vista técnico, não se pode discutir uma questão sem essa paixão política que envolve hoje a divisão do país entre lulistas e bolsonaristas. Não estou falando nem mais de petistas e bolsonaristas, lulistas e bolsonaristas. Uma das consequências dessa decisão do STF foi a soltura do Lula. Para a maioria das pessoas, eu diria que é a consequência mais importante, não é? Tanto para os petistas quanto os bolsonaristas, eles não estão muito interessados aí em saber as repercussões para a grande maioria das pessoas que vão ser impactadas por essa decisão do STF. O que interessa é saber se o Lula vai ser preso ou não. Né? Isso é muito ruim para as discussões jurídicas no país. Pautar questões que devem ser permanentes, devem servir para a República de uma forma geral, com base numa única figura, com base em um caso, por mais repercussão que ele tenha, por mais importante que seja esse caso, por mais relevância que ele tenha, mas quando se decide no STF uma questão dessa magnitude, não é pensando num personagem específico ou num caso específico. É pensando no que é o melhor para termos de uma forma geral aí para o país, para qualquer caso concreto que você vai julgar. Né? Então, amanhã, se eu for acusado de um crime, eu gostaria de ser condenado. Gostaria de ser condenado? Jamais, né? Óbvio. Né? Mas eu gostaria de ser. Só ter a minha prisão decretada caso eventualmente eu fosse condenado em última instância no STF. E imagino que qualquer um de vocês que esteja aí em casa, me ouvindo aí no YouTube, ou no trabalho, sabe-se lá onde, também gostaria disso. Né? Você, por exemplo, que dirige um veículo. A qualquer momento pode acontecer uma fatalidade, espero que não aconteça, mas pode acontecer, você atropela alguém e mata essa pessoa. Né? Será que você gostaria de começar a cumprir sua pena no final, lá em última instância, somente quando o STF decidisse? Ou você gostaria logo de começar a cumprir sua pena, logo que um desembargador aí do seu estado decidisse que você é culpado? Né? Então a gente nunca acha que o crime, que a gente vai ser acusado de crime nenhum. Mas qualquer pessoa, por exemplo, que dirige um automóvel, pode eventualmente se envolver num acidente de trânsito, causar uma vítima fatal e eventualmente ser condenada. Aí a questão é, nós vamos ter que esperar uma condenação em segunda instância ou nós vamos ter que esperar uma condenação no STF. São coisas muito diferentes. E quem conhece o judiciário, quem milita aí na advocacia, sabe que nem sempre a gente pode confiar nas decisões aí dos tribunais, no sentido de que elas vão ser justas, de que elas vão absolver quem é de fato inocente. Né? Então é bom que nós tenhamos mais possibilidades de recurso para que a culpa seja bastante discutida e na hora que o sujeito seja condenado, haja muita certeza da culpa dele. O que se quer fazer hoje, por conta do Lula, é antecipar tudo e julgar e já mandar cumprir a pena. Eu, particularmente, já votei no Lula, já votei no PT há muito tempo atrás. Né? Quem nunca errou na vida que atire a primeira pedra. Porém, hoje, realmente, o PT decididamente já não engana, pelo menos mais a mim, né? Engana ainda muita gente aí que fica empolgado defendendo o Lula, fala que na verdade o problema deles é contra o fascismo do Bolsonaro, contra simplesmente o Bolsonaro, blá blá blá, mas na hora que o Lula é colocado fora da prisão, as pessoas comemoram como se tivesse ganho final de Copa do Mundo. A forma como as pessoas comemoraram a soltura do Lula mostra muito bem que a grande preocupação não é a ascensão do fascismo no Brasil ou coisa do gênero. As pessoas querem o Lula solto, as pessoas querem que o PT volte ao poder, pelo menos uma boa parcela da população quer isso e comemora isso. A forma como elas comemoraram a soltura do Lula, como se houvessem ganho uma final de Copa do Mundo, mostra muito bem isso. E isso me assusta muito, porque a esquerda, que em tese sempre foi uma vigilante aí dos princípios republicanos, dos princípios morais, quando é com Lula, quando é com as pessoas do partido dela, ela fica passando a mão na cabeça como se fosse bom. O Lula não foi absolvido. O Lula não foi absolvido de nada até agora. Tá? O Lula apenas está solto, aguardando um recurso final que ele fez. Mas ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância. Claro que tem toda uma discussão sobre nulidades aí no processo do Lula. O Moro realmente não se mostrou o juiz mais imparcial do mundo, não. Tá? Eu acho que tem muito erro para os dois lados.
um extremo para os dois lados, porque virou uma discussão de futebol, né? Virou bolsonarismo versus lulismo, e isso não é decididamente bom para as pessoas que estão lá no meio termo, no meio sensato, que rejeitam todo o lulismo, rejeitam todo o bolsonarismo. É muito difícil viver num país onde as pessoas estão, parece, embriagadas aí por esses dois times de futebol, que nenhum deles está jogando lá grande coisa, pelo contrário, estão jogando muito mal, todos eles, né? E jogando com muito pouco fair play, na verdade. Então, eu não vejo por que as pessoas comemorarem isso. Me assusta as pessoas comemorarem que o Lula está solto. Comemorar, sim, essa decisão do STF, porque eles mostraram que ainda respeitam o que está escrito com todas as letras na Constituição da República. Né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A menos que você defenda que nós devemos prender alguém e começar a cumprir a pena de alguém que ainda presumimos ser inocente, o que seria para mim uma imensa contradição, não faz sentido nenhum outra decisão que não essa de manter o sujeito solto até que ele seja condenado definitivamente. Né? Quem não concorda com isso, nós precisamos realmente mudar a Constituição, mudar a lei, talvez. E aí, a forma, talvez, que melhor juridicamente se aplicaria ao caso é acabar com o recurso extraordinário. Tá? Mas, insisto, eu não acho razoável acabar só na matéria penal e deixar na matéria civil. Vamos transformar o Supremo Tribunal em uma Suprema Corte, vamos dar mandatos de 8 anos para o juiz e vamos repensar essa TV Justiça aí, porque esses votos gigantescos, essa pavonice do sujeito, às vezes, querer falar ali simplesmente para as câmeras, para agradar a torcida, porque eles já sabem perfeitamente que existe metade, ou 40% ou 30% da população torcendo ali para um lado muito definido, e aí o sujeito começa a fazer votos para agradar a torcida, o que não é bom numa república. O STF deveria estar afastado dessas paixões aí, dessas torcidas organizadas aí pró-Lula e pró-Bolsonaro. Eu continuo muito preocupado com esse clima político que divide o Brasil entre lulistas e bolsonaristas. Os lulistas comemorando que o ídolo supremo deles está solto novamente. E os bolsonaristas dizendo que é um absurdo e inclusive ganhando força. Né? Porque se o Lula realmente tiver chances de ganhar numa próxima eleição, não tenho dúvida que o Bolsonaro cresce junto. O Bolsonaro é o anti-Lula. O Bolsonaro só existe como uma forma de evitar a ameaça Lula, ameaça PT. Se o PT cai, o Bolsonaro cai junto. Eles são duas faces da mesma moeda. Né? Agora, pro centro, para os partidos de centro, para os partidos moderados, para os partidos que não estão nos extremos aí desses espectros políticos, isso é tudo muito ruim, é uma grande derrota, porque enquanto você polariza, os partidos de centro não têm voz e as pessoas mais ponderadas acabam não tendo voz nessa discussão apaixonada que nós temos aí. Uma pena que uma decisão tão importante, que tem a ver com a liberdade de todas as pessoas que podem ser um dia acusadas com justiça ou com injustiça, mas podem ser acusadas de um crime, que seja decidido por conta de um caso concreto do Lula. Terrível. Mas a decisão em si, ela está correta, ela respeita a Constituição, e quem não gostar tem que lutar para mudar aí a Constituição. Não acho que deva mudar, eu particularmente acho que está adequado dessa forma, salvo, evidentemente, se nós formos pensar numa mudança da estrutura do STF para ser uma mudança que seja possível e criminal, e não simplesmente matéria criminal. Muito bem, pessoal, um vídeo rapidinho, como eu disse, realmente o escritório tem me demandado muito. Aliás, tem um site novo do nosso escritório, depois vocês clicam aqui em cima em advocacia, no link que está aqui no nosso canal, e conferem lá o site do escritório, eu acho que ficou bonito. Né? E também nunca se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer, o canal a ter uma maior repercussão e me incentiva a fazer vídeos. Né? Eu vim fazer esse vídeo hoje na expectativa de que essa minha opinião aqui seja do interesse de vocês, e a única forma de eu saber se realmente essa minha opinião interessa a vocês é vendo o número de visualizações que o vídeo teve, de comentários e de compartilhamentos do vídeo. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês e fiquem atentos aí, o canal pretende voltar, principalmente quando tiver esses temas polêmicos aí pra gente comentar sobre essas grandes decisões aí que afetam o direito no Brasil. Ok? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima.